Olá pessoal, como podem ver, hoje estou aqui para falar um bocado de discos portáteis e para vos mostrar aqui um bocado a evolução que já houve em minha casa, desde os primeiros discos que eu tive até aos discos mais recentes que estou a usar e que estou a testar e que são os que efetivamente agora mais uso. E os outros acabam por ser um bocado aqui discos de backups e que mantenho mais por casa, porque já não me dou tanta utilidade, porque realmente a evolução tem sido interessante e uma pessoa cada vez quer coisas mais rápidas e mais pequenas e com mais espaço. Portanto, estou aqui para dar uma pequena introdução, como eu gosto às vezes de fazer nos meus vídeos. Basicamente, um dos meus primeiros discos que eu comecei a utilizar aqui em casa é aqui um disco portátil de 3.5 polegadas, aqui o Screenplay HD. Isto era um disco, se não me engano, de 500 GB, em que basicamente ele levava para qualquer lado, no entanto não deixa de ser grande, não é? Porque é um disco de 3.5 polegadas e levava para qualquer lado, e isto foi possivelmente um dos primeiros aparelhos que eu tinha que seria predecessor das boxes Android. Basicamente eu podia ver os ficheiros aqui, eu podia ligar isto diretamente a uma televisão e ver os ficheiros através do sistema operativo que o próprio disco tinha. Portanto, já era aqui uma solução bastante interessante. É claro que era uma solução mais pesada, ocupava mais espaço, fazia algum barulho, mas como podem ver, começou-se por discos assim. É claro que tínhamos os mais tradicionais, que eram discos normais, também portáteis, mas não deixavam de ser discos de 3.5 polegadas. Isto basicamente eram caixas com os discos lá dentro. Nestas soluções nós tínhamos sempre que ligar isto diretamente à corrente, tínhamos que andar ainda com um transformador e depois ligávamos ao computador e estávamos limitados a velocidades do USB 2.0, porque ainda não eram discos preparados para 3.0. Depois, claro que apareceram aqui soluções mais interessantes. Eu sempre gostei de reaproveitar discos de portáteis que tinha e comprava assim caixas externas para discos de portáteis. Já são soluções mais pequenas, já são discos 2.5 polegadas. Mesmo assim ainda tínhamos caixas aqui com USB 2.0 e depois começaram a aparecer algumas caixas com USB 3.0. Portanto, isto era a melhor forma que eu tinha de reaproveitar os discos. Mesmo assim ficava um bocado limitado aos discos que tinha, de 120 GB ou 240 ou por aí adiante, 500 GB. E como podem ver, eu tentava sempre arranjar soluções mais pequenas. Posso dizer que aqui um disco que eu utilizei bastante tempo foi aqui este disco da Freecom que eu arranjei, que podem ver que já é um disco relativamente pequeno para 2.5 polegadas, porque a caixa era mesmo só aqui uma caixa de silicone à volta. Neste momento, quando eu andava com este tipo de discos, o que eu procurava cada vez era um disco mais pequeno, mas continuavam a ser discos tradicionais, ou seja, por dentro tinham sempre alguma coisa a fazer barulho, porque tinham que ter então o disco propriamente dito e tinham que ter as agulhas a rodar para podermos aceder à informação. Portanto, a evolução continua a ser passarmos para discos SSD, em que são discos muito semelhantes a pens, em termos da forma como a informação é guardada, e acabam por ser guardadas em chips, e passamos a ter discos então mais pequenos e mais finos. E eu andei a testar aqui estes discos da Blitzwolf de 120 GB, que seria um disco mais interessante para ser um disco de arranque, e aqui um disco da Kingston de 480 GB, e este sim já é um disco que eu posso usar em qualquer lado e dá-me boas velocidades. É claro que nestes discos ou arranjava na mesma caixa, ou então também tínhamos soluções em que podíamos ligar aqui o SATA diretamente e transformamos o SATA em USB e passamos a ter um disco externo também de fácil utilização e continua a ser bastante portátil. E por fim, os discos mais recentes que foi permitido com estes discos de SSD foi começarem a aparecer discos de SSD ainda mais pequenos, que não precisam de ter exatamente o formato de um disco de 2.5 polegadas, porque se vocês abrirem um disco destes, eu pelo menos este abri e cheguei a mostrar, basicamente dentro desta caixa só tem metade ocupado com os chips que guardam a informação. Portanto, isto abre a possibilidade a termos então discos portáteis SSD ainda mais pequenos. Como podem ver aqui, com os mais recentes que eu ando a testar, que é este disco da Samsung, o T5, de 500 GB, este já tem 500 GB. É claro que existem outras versões, com 1 TB, com 2 TB, vão ser mais caros. E também este Kingian, que já falei no passado, o Portable SSD de 240 GB. Basicamente, com esta evolução, o que é que uma pessoa quer? Uma pessoa quer cada vez ter mais informação e ter discos totalmente portáteis, ou seja, isto já é super portátil. Podem comparar aqui com um disco SSD normal, e para não falar neste, mas este é 240 GB, aqui já temos 500 GB. Passamos a ter então discos totalmente portáteis e no caso deste, como podem ver as velocidades, eu tenho velocidades de escrita e leitura a rondar os 500 megas por segundo, enquanto neste rondarão os 300. E
muito dificilmente vocês arranjam essas velocidades em pens. É claro que falando de formas de armazenamento mais pequenas, podemos também falar das pens, mas eu neste momento estou só a falar então de discos, neste caso os SSD, e os SSD permitem-nos mesmo ter velocidades mais rápidas e continuarmos a ter aqui uma portabilidade muito boa. Portanto pessoal, como podem ver, em termos de evolução, no meu tempo em que eu utilizei disco foi esta. Se calhar há pessoas mais velhas que ainda utilizaram soluções portáteis maiores e chegamos a um ponto em que as pessoas mais novas se calhar já começam a conhecer melhor este tipo de soluções para discos portáteis e para terem velocidades muito boas de transferência de dados, porque hoje em dia cada vez interessa também isso. No meu caso eu gravo vídeos em que tenho vários gigas depois para transportar de um lado para o outro, e com estes discos tenho muito espaço para ter esses vídeos e além disso consigo transferências muito rápidas. Portanto pessoal, é mesmo aqui só um vídeo um bocado a falar deste tipo de evolução que houve. Também deixem nos comentários que tipo de discos é que vocês hoje em dia usam em termos de portabilidade, se usam discos, se preferem pens. Se calhar depois vou fazer um vídeo mais tarde a comparar algumas pens que eu tenho mais rápidas com estes discos, falarmos aqui dos prós e dos contras. É claro que, sem me esquecer, os contras destes discos, por comparação com a pen, é que a pen vocês ligam diretamente ao USB, com estes discos vocês têm de ter sempre um cabo, como já tinham nos discos anteriores. Portanto, as pens nisso ganham porque eliminam menos um cabo, não são tão rápidas como discos SSD. Ou pelo menos até podem encontrar algumas soluções mais rápidas, mas também são mais caras. É claro, falando em termos de preços, o Kingdom de 240 GB anda à volta dos 90€, e este com 500 GB anda à volta dos 200, 230, portanto já são soluções mais caras. E depois também mantendo a ordem de ideias, nos discos SSD também andarão à volta dos 200, 120€, depende dos gigas que querem e das velocidades que querem. E depois fomos para os discos 2.5 polegadas mais tradicionais, por 100€, 150 já arranjam discos de 1 TB com USB 3.0, claro, sempre velocidades mais baixas. E depois passando então aqui para os 3.5 polegadas, também arranjam se calhar discos de 4 TB a custar o mesmo que os de 2.5 polegadas de 1 TB, por exemplo. Portanto, basicamente o que se tem a ver aqui é sempre o tamanho. Quanto maior for o disco, por norma mais barato, se também for mais lento, e claro que quanto mais pequeno for o disco e mais rápido for, vamos ter aqui preços mais caros, em que chegamos a um ponto em que temos discos a custar 200 ou 300€. Mas pronto pessoal, é aqui um vídeo em que eu queria só mostrar aqui um bocado a evolução dos discos que eu uso cá em casa. Realmente posso dizer que daqui para aqui já são quase discos que não tenho uso, que acabo por utilizar como backup para guardar alguns ficheiros, e os que eu uso mais agora são os discos SSD e além disso, claro, também ainda uso pens, mas posso dizer que daqui para aqui realmente já não é utilizado. Portanto pessoal, digam-me o que é que vocês costumam utilizar para armazenamento, o que é que acham desta evolução de cada vez termos coisas mais pequenas e com mais espaço e com mais rapidez. O que é que vocês usam mais? Se ainda usam muito discos 3.5 polegadas, isto em termos de portabilidade, ou como é que vocês costumam tratar os vossos ficheiros em termos de portabilidade quando querem levar de um lado para o outro? Portanto, tirando isso, acho que não tenho muito mais a dizer sobre este assunto. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima!